Hora do Enem no ar com mais uma conversa sobre artes. Lembrando que se você perdeu algum programa ou quer rever, basta acessar o nosso site tvescola.org.br ou o nosso canal youtube.com/tvescola. Não esquece de se inscrever. Mas e aí, partiu revisão? Então chega mais, professor Carlos Carvalho. E aí? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. O que o estudante, o que o candidato tem que saber sobre arte pro Enem? Quando a gente pega as diretrizes da própria arte, como ela deve ser observada para o Enem, né? Ele tem que ter uma contextualização histórica, ele tem que ter um pensamento onde vai valorizar a própria cultura, né? A diversidade cultural daquele povo, daquele país, daquele movimento artístico. Então, são diversos fatores que vão estar associados a uma questão de arte. Não apenas imaginar por que ele soltou aquelas pinceladas no quadro. Então, existe um apanhado muito grande, né? É localizarmos aquele artista naquela contextualização histórica, social, política e econômica. Professor, a prova de arte está dividida em competências e habilidades, não é isso? Isso, correto. Então, bora dar uma olhada? Vamos, com certeza. Competência de área 4. Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Habilidade 12. Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho e da produção dos artistas em seus meios culturais. Habilidade 13. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Habilidade 14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Traduz pra gente, professor. A partir do momento em que existe uma movimentação artística, um estilo artístico, né, nós temos que compreender, primeiramente, a sua contextualização histórica. Qual é o momento histórico a qual ele está acontecendo? Qual é o entorno? O que está acontecendo politicamente, economicamente, socialmente? Algumas manifestações artísticas, elas nascem através de movimentos sociais. Uma guerra, uma disputa territorial, uma ampliação, né, de um pensamento ideológico através de um reino, de um império. Então, o que essas matrizes do Enem ele está tentando passar para o aluno é justamente isso. É o aluno perceber que uma arte, uma pintura, uma escultura, uma arquitetura, ele não é apenas algo para se apreciar, algo para olhar. O artista, ele não acorda num belo dia de domingo e decide pintar um quadro. Ele tem todo o embasamento de todo o entorno social a qual ele está inserido. Então, o aluno ele tem que ultrapassar o olhar de apenas uma pintura e sim compreender aquela pintura, aquele pintor, o que ele está inserido e como ele participa daquela sociedade. Perfeito. Bom, e você trouxe uma questão que tem tudo a ver com isso que você está falando, sim, tá certo? Exatamente. Então, partiu questão? Vamos lá. Tá aí, questão 111 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Ao se apossarem de um novo território, os europeus ignoraram o universo de uma antiga sabedoria, ou seja, as trocas culturais existentes quando chegam os colonizadores em uma certa região, eles vão trazer uma nova cultura para uma cultura já existente. Então, essas trocas culturais, em algum momento, elas irão acontecer, né? Povoado por homens e bens unidos por um sistema integrado. Justamente ele já está justificando essa integração entre as duas formas de cultura. A recusa de se inteirar dos valores culturais dos primeiros habitantes levou-os a uma descrição simplista desses grupos e à sua sucessiva destruição. Ou seja, aqueles grupos que colonizaram, eles vão enxergar o outro grupo a qual eles vão determinar aquela simplicidade, talvez por uma cultura popular e eles de uma cultura erudita, eles vão achar aquela forma artística simplificada, né? Uma forma reduzida. Na verdade, não existe distinção
entre a nossa arte e aquela produzida por povos tecnicamente menos desenvolvidos. Então, a gente já pode perceber que no próprio texto, Lloyd, ele já está dando todas as chaves, todas as dicas, né, para poder mostrar a ideia da cultura, que existe uma cultura, né, dita e erudita, e uma cultura popular, e que quando essas duas culturas elas vão se encontrar, vai existir, na verdade, essa síntese, né? Lá daquela questão, daquele outro programa que nós conversamos sobre a síntese das culturas. Sim. As duas manifestações devem ser encaradas como expressões diferentes dos modos de sentir e pensar em várias sociedades, mas também como equivalentes, por resultarem de impulsos humanos comuns. De acordo com o texto, inexiste distinção entre as artes produzidas pelos colonizadores e pelos colonizados, pois ambas compartilham vamos lá, A, suporte artístico, letra B, nível tecnológico, C, base antropológica, D, concepção estética, E, referencial temático. E aí que está a grande questão. O suporte artístico, eles não vão poder compartilhar, porque nós temos que pensar aquele suporte artístico que veio oriundo de um outro local e o suporte artístico daquela região. Então, a questão A, a gente já elimina de cara. O nível tecnológico poderia ser uma opção a levar a uma dúvida ao aluno, né? Porque ambos possuem níveis tecnológicos diferentes. Aquela sociedade dita mais avançada, ela tem recursos muito maiores do que aquele. Mas quem garante que aqueles recursos que a cultura popular, né, eles têm, não são suficientes para eles? Infelizmente, com esse pensamento, nós estamos levando a um certo preconceito da arte, da própria cultura popular. E o estudante ele não pode ter essa visão, né, em que aquela produção cultural ela é inferior porque ela não tem um maquinário como a outra. Vamos dar o exemplo, a produção de uma cerâmica indígena. Né? A cerâmica indígena ela tem todo um pensamento, né, cultural da tradição em que algumas tribos, as mulheres colocam barro entre as pernas, elas têm que moldar, porque é a mulher que traz a fertilidade. Esse tipo de produção não precisa de um maquinário, como, por exemplo, se para criar uma cerâmica europeia, onde eu preciso de um torso, onde a pessoa vai estar apertando um pedal. Então, são formas totalmente diferentes, porque a sua produção depende da sua tradição. Certo. Ok? O referencial tem que ser a própria cultura, a própria Sim, sociedade. o referencial é a cultura. Nós temos que pegar a cultura e não pensar que dita aquela cultura erudita, mais avançada tecnologicamente, ela é melhor do que aquela cultura popular. E aí, vamos lá. Questão C, né? Base antropológica. Aí o aluno vai falar assim, caramba, base antropológica, mas vamos pular para a próxima. Concepção estética. A questão D, ela vai ser muito semelhante à questão B. Porque a partir do momento que eu tenho um nível tecnológico, eu também vou criar uma concepção estética. Então quer dizer que o vaso criado no torso que eu estou pisando, ele vai ficar muito melhor esteticamente do que o vaso da mulher que está com barro no meio das pernas. Mas qual é a intenção do vaso da mulher que está fazendo no meio das pernas? Tem todo um sistema cultural atrás daquilo, né? Existe uma concepção. A mulher é que está promovendo o nascimento de um barro, de um vaso que vai guardar o alimento para toda a sua tribo. Ou seja, a estética ela vai se distinguir também. E a última, o referencial temático. Se eu somar o nível tecnológico com a concepção estética, eu vou ter o quê? Um referencial temático. Quando fala-se temático, é o tema. Uma produção de um vaso, ele vai ter o tema para uma função, uma guarda de alimentos, né? Ou para enterrar um ente querido. Lá, o vaso produzido no torno, que está apertando o pezinho, né? Ele vai ter uma outra função, ornamentação, para guardar flores. Eles não têm o mesmo referencial temático, mesmo quando essas culturas elas se cruzam.
Porque aquela cultura já existente no local, ela não vai mudar a sua concepção artística. De repente, ele pode agregar algum elemento daquela cultura que veio de fora já na sua cultura. Mas mudar, né, as bases antropológicas, né, a sua base cultural, a sua base da tradição. Olha o spoiler aí, olha o spoiler, né, da Olha o resposta. spoiler, né? A sua base cultural, a sua base da tradição, da oralidade, do aprendizado, isso não se perde. E quando nós observamos toda essa base, né, da onde surgem essas culturas, as trocas culturais, o entorno, são bases antropológicas. Né? Essas bases antropológicas, elas serão reforçadas através desses produtos. Eu vou pegar o índio, a ideia do índio, né, que é uma base, vamos trabalhar o Brasil, né, o nosso Brasil que é tão grande e tão rico, multicultural. O índio, quando recebe a miçanga do europeu, ele não vai utilizar a miçanga da mesma forma que o europeu usa bordando a sua roupa. Ele vai usar a miçanga no trançado que ele já faz com sementes. Então, a trama que ele cria para fazer os seus adornos, para se enfeitar, para algum ritual, ele não deixa a ritualização da criação de lado, né? Ele vai apenas agregar aquele novo material à sua cultura. Então, quando nós estamos falando de trocas culturais, né, e a permanência de trocas culturais, né, essas formas de distinção de artes produzidas, nós temos que observar sempre a base antropológica. Então, gabarito letra C. Letra C. Base antropológica. C de carro. Professor, a próxima questão fala de cubismo. O que o participante precisa saber sobre cubismo para mandar bem no Enem? O cubismo ele está localizado num movimento artístico que acontece no início do século XX, chamado de vanguarda europeia. A vanguarda europeia, ela acontece posteriormente, né, ao rompimento de todas as tradições da pintura. Aquelas pinturas clássicas, oriundas das próprias academias, né, onde as academias ditavam as regras. Não, para se você pintar uma obra perfeita, você tem que seguir os padrões que Botticelli pintou. Não, o enquadramento que Leonardo da Vinci fez. Se você quiser pintar uma Mona Lisa, você tem que criar uma técnica. Então, todos os artistas, até esse período, para ser considerados artistas, Lange, era obrigado a entrar numa universidade, em uma academia de arte. Tipo, e tinha que seguir, assim. Tinha que seguir essas regras. Só que, obviamente, de acordo com todas as contextualizações históricas, a partir do início do século XX, e aí eu posso citar pelo menos 3, a introdução do nazismo na Alemanha, a introdução do fascismo na Itália e a Primeira Guerra Mundial. Todos esses acontecimentos, obviamente que eles vão acontecendo no início do século XX, eles irão influenciar todos esses artistas contrários a esse pensamento acadêmico. Eles não querem seguir uma regra acadêmica. Existem diversos artistas, inclusive o Pablo Picasso, ele chegou a entrar em uma escola, mas quando ele percebeu, não, isso aqui não é minha praia. Eu não quero entrar numa academia, ficar lendo livros, eu quero pintar. Não só ele, como artista da vanguarda, como diversos outros artistas. Eles se recusam a estudar primeiro e seguir uma regra para poder pintar aquilo que eles precisam ver. Então, esse rompimento da vanguarda europeia com as artes anteriores é uma coisa muito importante para o estudante do Enem. O cubismo, ele é só apenas dois estilos que existe dentro da vanguarda europeia. Nós podemos citar 5 estilos acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? O fauvismo, o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o abstracionismo, o dadaísmo, o surrealismo, tudo acontece nesse mesmo momento. Mas aqui o nosso foco é o cubismo. Então vamos lá. O cubismo ele começa aproximadamente no ano de 1907, com 2 pessoas, né? O francês Georges Braque, né? E o espanhol Pablo Picasso. Quando os dois se conhecem, eles começam a desenvolver, né, através dos conceitos daqueles artistas que já estavam rompendo com todas as tradições de pintura, eles começam a se aproximar de uma obra de arte e pensando na planificação dos elementos. Imagina o seguinte, eu tenho uma obra, uma pintura. Eu quero separar os planos,
né? Eu estou olhando aqui o land, ele está no meu primeiro plano, atrás tem uma estante, atrás tem uma parede. Eles querem brincar com essa geometrização, a planificação dos objetos, o distanciamento desses objetos, aproximando, afastando e transformando isso tudo em formas geométricas, que são formas mais compreensíveis de se ver. Ou seja, eu estou indo contra as regras de uma academia, de uma pintura perfeita. Eles não querem isso. Eles querem justamente geometrizar para se tornar a arte mais acessível. A arte, até então, ela não tinha uma absorção de classes menos favorecidas. Ela não tinha uma visualização diante aquelas pessoas que necessitavam ver a arte. É um grande questionamento das artes que vão para os museus. E o povo que não tem condições, e isso é um grande questionamento também da vanguarda europeia, não apenas do cubismo, dessa aproximação. Da aproximação e de uma democratização da arte. Então, a vanguarda europeia, ela é um movimento intenso, tumultuado, confuso, mas rico. Porque ele traz à tona questões muito importantes para a nossa sociedade. Picasso, por conta de sua longa vida, mais de 90 anos, produzindo arte, passando por 2 guerras, passando por perseguições nazistas, ele tem uma produção fantástica e rica, porque Pablo Picasso ele consegue aproximar leituras que até então a academia não retratava em suas obras. A questão do preconceito, a questão das máscaras africanas, da arte africana que foi usurpada da África para ser colocada dentro dos museus. Então, professor, partiu questão? Partiu questão. Questão 121 do Enem de 2012, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo. O quadro Les Demoiselles d'Avion, de 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. A questão já te deu de bandeja uma informação importantíssima, né? Ele já está dizendo que o quadro de Pablo Picasso de 1907, ele já representa o rompimento com toda a estética e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela pintura de modelos em planos irregulares. B. Mulher com temática central da obra. C. Cena representada por vários modelos. D. Oposição entre tons claros e escuros. E. Nudez explorada como objeto de arte. Obviamente que o candidato, nesse momento, ele vai ficar atentado em marcar todas as opções. Né? Porque Sim. Todas as opções, elas fazem referência ao quadro, né? A pintura de modelos em planos irregulares, correto. A mulher com temática, sim. Cena representada por vários modelos, sim, é uma cena representada por vários modelos. A oposição entre claros e escuros, essa é a única questão que nós poderíamos já eliminar. Porque a gente não pode afirmar que é uma oposição entre claros e escuros porque a foto está em preto e branco. Aí a gente usa a lógica. Nudez explorada como objeto de arte. Mas vamos voltar? O rompimento com a estética clássica, a nudez explorada como objeto de arte. São duas coisas que já não batem. E aí é nesse momento que o aluno ele tem que prestar atenção à necessidade da contextualização, a importância que nós devemos dar no Enem, nos estudos, para a vanguarda europeia, a necessidade desse rompimento. E aí o aluno ele vai ter que ampliar, ele vai ter que pegar todos esses movimentos e saber os principais conceitos de cada um. E aí fica a dica. Quando o aluno ele não conhece a obra de arte, mas ele quer contextualizar historicamente, ele tem que ler a legenda. A legenda fala a obra. Ali ele coloca Picasso, o nome da obra, aonde está a obra e o ano que ela foi pintada. Só a partir desse momento você fala, opa, Picasso ele é cubista. Se ele é cubista, ele vai querer geometrizar as formas, ele vai querer planificar as formas. Se é em 1907, é início do século XX, grandes transformações, né? O nazismo, o fascismo, a Primeira Guerra Mundial que já está, né? Todo esse pensamento, o rompimento com as tradições, porque a própria questão já te dá isso. Esse rompimento, o cubismo ele traz nessa geometrização das imagens, nessa planificação, transformando em planos, em imagens mais aproximadas com um quadrado, não um quadrado, sim, né? Mas uma forma mais retangular, circular,
essa geometrização, não objetos geométricos. Então, pintura com modelos com planos irregulares é a questão mais próxima de todas, né? Os planos irregulares, né? Essa geometrização, eu estou me deslocando, eu estou rompendo contradições, eu estou rompendo com esses elementos que anteriormente eram totalmente irregulares, certinhos, coordenados através de regras, de livros e de leis e por aí vai. Então, reforçando, então, não gabarito. tem letra A. Pintura de Letra A. modelos em planos irregulares. Pintura de modelos em planos irregulares. Vem cá, professor, o cubismo influenciou a arte brasileira? Sim, diretamente influenciou a arte brasileira. Primeiro, nós tivemos diversos artistas brasileiros que vão até a Europa beber a fonte dessa vanguarda europeia. Nós temos Oswald de Andrade, nós temos Tarsila do Amaral, mas o cubismo nós vamos encontrar em certas obras, na própria Tarsila do Amaral, essa geometrização dessas formas. A vanguarda europeia e o cubismo, eles são muito importantes para a nossa arte moderna brasileira. Vocês pediram e ele chegou. Momento Pop Prof. Professor, gente quadrada curte obra cubista? Para curtir cubismo não pode ter mente quadrada. Vem cá, professor, você já acordou cubista? Às vezes, a maioria das vezes já. Quando a gente fica muito tempo deitado, né? É quando levanta, a cara tá toda amassada, né? Meio quadrado, meio geometrizado. Sem perspectiva. Sem perspectiva, meio de andar, de fazer nada. Quantas obras cubistas você acha que cabem em uma van? Ah, sei lá, 1000. Então podemos afirmar que uma van guarda 1000 obras cubistas. Vem cá, vanguarda ou não vanguarda? Vanguarda. Guarda 1000. Guarda 1000. Há cubismo nos círculos artísticos? Lógico que tem. Contanto que o cubismo ele é uma geometrização, o círculo dele também é um objeto geométrico. Ó, isso aqui é um cubismo. Sim. É geometrização. E esse foi Carlos Carvalho no nosso Momento Pop Prof. Professor, para quem quer saber mais sobre os assuntos que a gente abordou hoje, qual o seu conselho? Nós temos hoje em dia, né, eu consegui uma vez buscar alguns filmes e assistir alguns filmes que falam sobre arte. E a minha dica para conhecer a mente de Picasso, né, como nós temos que pensar Pablo Picasso, não apenas a obra de Pablo Picasso, existe um filme que é fantástico. Há muito tempo atrás aconteceu um roubo, né, de Mona Lisa no Louvre. E adivinha qual foi o primeiro suspeito? Pablo Picasso. E aí começam a buscar Pablo Picasso e aí a história ela vai se envolver nessa história do rapto, né, de Mona Lisa e Pablo Picasso. Então a minha dica é esse filme, Picasso e o Roubo de Mona Lisa. É fantástico. Professor, muito obrigado mais uma vez por toda a ajuda. Pode contar comigo. Vou contar mesmo, hein? Já tô contando. A gente fica por aqui, então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Hora do Enem no ar com mais uma... Desculpa.